Boa tarde, hoje é dia 31 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos através de uma aula ao vivo, através do aplicativo Centro de Mídias, onde através do aplicativo está comigo online, na casa dela, a aluna Ana Júlia, e na escola, através do aplicativo também, estão os alunos Mariane, Kaique, Ilanderson e a aluna Carla. Os 4 alunos que estão na escola estão assistindo também através do aplicativo. E a aluna Ana Júlia está na casa dela assistindo através do aplicativo. E eu estou transmitindo essa aula aqui da minha casa. Devido à pandemia, eu sou do grupo de risco, ainda não tomei a minha segunda dose. Então, por isso a gente está fazendo desse modo por enquanto. Mas a aula vai seguir normal. E essa aula está sendo gravada e vai ser postada no YouTube para que os demais alunos que não estão ao vivo nem na escola e nem aqui no aplicativo possam estar assistindo posteriormente e colocando suas atividades em dia. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube e não é meu aluno, gosta de assistir nossas aulas, já deixa o like na aula, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe o seu nome, a cidade que você assiste as aulas, a gente gosta de saber até onde a nossa aula está chegando. Vamos dar início então? Hoje nós começamos a situação aprendizagem 6 do material Currículo em Ação, volume 2. Material esse fornecido pela Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início então. Lá na página 83 da apostila, tem uma parte que fala sobre o que nós vamos aprender nessa apostila. E o que fala sobre a situação aprendizagem 6 lá? Lá fala assim: na situação aprendizagem 6, estudaremos sobre círculos e circunferências. Então, esse é o nosso assunto da situação aprendizagem 6. Habilidade. Qual é a habilidade que nós vamos estudar nessa situação aprendizagem? Habilidade EF08MA19, que é resolver e elaborar situações-problema que envolvam medidas de áreas de figuras geométricas utilizando expressões de cálculo de área, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medida de terrenos, objetos de conhecimento, área de figuras planas, área do círculo e comprimento de sua circunferência. Situação aprendizagem 6, parte 1. É o que eu acabei de ler. Vamos ao exercício. Página 97. Atividade 1. Comprimento da circunferência. 1.1. Essa é uma atividade prática para o cálculo do comprimento de uma circunferência. Organizem-se em grupo. Não vai ser possível fazer isso, porque por conta da pandemia, não dá para fazer em grupo aí, nem na escola, por mais que você esteja em 4 alunos aí na escola, não vai dar para sentar em grupos aí não. Material que a gente vai precisar, né? Então eu fiz uma adaptação aqui, vocês vão ver. Um objeto com o formato de circunferência, uma fita métrica. No grupo, compartilhem os objetos para serem medidos seguindo as instruções a seguir. Engraçado, né? Na apostila pedindo para compartilhar os objetos, sendo que a pandemia fala que não é para compartilhar objetos. É que na verdade quando fizeram essa apostila eu acho que eles não tinha ainda a pandemia, então, né, não vamos fazer isso não, tá? Não vão compartilhar nada aí na escola, certo? Combinado?
Só vamos prestar atenção na aula. Virando a página da apostila, na página 98. Instruções. Primeiro passo. Contorne o objeto com a fita métrica. Anote o resultado dessa medida no caderno. Segundo passo. Meça o diâmetro do objeto e anote o resultado dessa medida. Terceiro passo, divida o valor encontrado no primeiro passo com o valor encontrado no segundo passo. Professor, como que nós vamos fazer? Se não é para sentar em grupo, eu não vou poder trocar o objeto, não esquenta a cabeça. Vou mostrar agora para vocês como que vocês vão fazer. Vou parar de compartilhar minha tela aqui um pouquinho. E olhem aqui. Isso aqui é uma caneca, tá? Tem um formato de uma circunferência, tá bom? Isso aqui é uma fita métrica, tá bom? E eu vou medir o primeiro passo, que é medir a circunferência. Então, olha lá, estou medindo a circunferência, tá bom? E aqui deu... É isso mesmo que fala, né? Note a circunferência. Olha lá, tem o desenho aí, tá bom? A circunferência. Aqui. A circunferência em volta aqui do copo, certo? Anotem aí, primeiro passo. Primeiro passo deu 25,1. Marcaram? 25,1. Anotem aí, 25,1. Segundo passo, vou marcar o diâmetro. O diâmetro tem que atravessar de um lado ao outro do copo, tá? Não é atravessar no cantinho aqui assim, ó. Não é atravessar no cantinho, tá? Opa, deixa eu ligar a câmera aqui de novo. Né? Então, ó, 25,1 foi aqui. Agora, o diâmetro não é atravessar no canto aqui. Tem que ser bem no centro. Tem que passar pelo centro, tá? Aqui assim. No caso aqui, deu 8 centímetros. Anotaram? Então, feito anotações aí, vamos voltar para o PowerPoint. Para nossa aula aqui. E aí ele pede para que a gente faça o quê? Divida o valor encontrado no primeiro com o encontrado no segundo. Então, o primeiro aqui foi de 25,1 centímetro e o segundo foi de 8 centímetros, certo? Segundo passo, divida o valor encontrado no primeiro passo pelo valor encontrado no segundo passo. Então, vou fazer a divisão. Fica assim, né? 25,1 dividido por 8. Vou montar aqui a divisão. 25,1 dividido por 8. Aí eu pergunto, quem vezes 8 chega próximo do 25? Ah, é o 3. 3 vezes 8 dá 24. 5 que tira 4 dá 1. 2 que tira 2 dá 0. Abaixa o número 1. Abaixou, tem que resolver. Quem vezes 8 chega próximo do 11? Ah, é o 1. 1 vezes 8 dá 8. 11 que tira 8. Não dá, empresta do vizinho, fica 0. Aqui é 1. É 1 que tira 8, né? Ficou 11, continua 11. 8, falta quantos para chegar no 11? Falta 3. Não tem mais ninguém para baixar. Você coloca uma vírgula, automaticamente aparece um 0 ali. Tá bom? Quem vezes 8 chega próximo do 30? 3 vezes 8 dá 24.
né? 4 vezes 8, 32. Ah, o 4 chegou próximo, mas não pode passar. Então é o 3. 3 vezes 8, 24. Fazendo a subtração, dá 6. Como eu já tenho a vírgula, aparece um zero ali. Quem vezes o 8 chega próximo do 60? 8 vezes 8, 64. Passou. Então, 7. 7 vezes 8, 56. Sobrou 4. Como eu já tenho a vírgula, aparece um zero aqui. Ah, agora é o 5. Aí vai dar 40. Acabou. Então aqui deu exato, né? Com vírgula. Só que eu tinha uma casa depois da vírgula. Essa casa tem que ser devolvida. Ela tem que andar para a esquerda aqui. Então o resultado dessa divisão vai ser 3,1375. Então, exato. Se eu for arredondar para duas casas depois da vírgula, ela fica aproximadamente 3,14. Guarde essa informação na sua cabeça. Ó. Ficou aproximadamente 3,14. Aqui ele pede na apostila o seguinte: construa uma tabela relacionando as medidas encontradas entre as duplas, os grupos, né? Agora faça uma análise dos resultados encontrados e compare-os com os seus colegas em relação às medidas encontradas. O que é possível concluir? Não sei, só tem uma pesquisa, só tem a minha, né? Só a minha que eu fiz aqui da minha caneca, que tinha 25,1 centímetro e 8 centímetros de diâmetro. Ao dividir, a minha deu aproximadamente 3,14, né? Escreva suas conclusões para determinar o comprimento da circunferência. Aí vem aqui, o comprimento da circunferência é diretamente proporcional ao seu diâmetro, o que equivale a 2 vezes o raio, é verdade. O que é isso que ele acabou de escrever aqui? Que o meu diâmetro, que é quando sai de um lado e vai até o outro lado, isso aqui a gente chama de diâmetro, representado geralmente pela letra D. Ele quer dizer que é 2 vezes o raio. O que é o raio? O raio é quando sai do centro e vai para o canto. Ele se chama raio. E ele quer dizer que é 2 vezes o tamanho do raio. Por que será que o nome da bicicleta, aqueles ferrinhos que saem do centro do eixo e vai para o aro, é chamado de raio? Adivinha? Porque na matemática, o que sai do centro e vai para o canto, o nome dele é raio. Então, por isso que as bicicletas e as motos têm raios, tá? É raio, não é de raio de trovão lá, não. É raio da matemática. Por isso que o nome daquela pecinha de alumínio que sai do eixo central das rodas e vai para o aro é chamado de raio, tá? É graças à matemática que o nome dele é raio. Então ele equivale a 2 raios de diâmetro, tá bom? Escreva uma expressão que represente a sua situação. Bom, pensa comigo. Se o diâmetro equivale a 2 raios, então diâmetro é igual a 2 vezes o raio, tá? Agora, vamos ver aqui como que fica, ó. A boca da caneca, primeiro passo, a circunferência tinha 25,1 centímetros, faltou pôr o 0,1 aqui. Segundo passo, o diâmetro tinha 8 centímetros. Terceiro passo, a razão é a divisão. 25,1 dividido por 8 é aproximadamente 3,14, tá? O que quer dizer isso então? O valor aproximado que todos chegarão, se vocês fizessem essa experiência, todo mundo ia chegar num valor aproximado de 3,14. Ah, professor, o meu não chegou no valor 3,14. Das duas, uma. Ou você mediu errado, ou você não pegou um círculo. Você pode ter pegado alguma coisa oval. Você pode ter pego alguma outra forma outro formato. Mas se ela é uma circunferência, adivinhe, toda vez que você dividir o tamanho da sua circunferência pelo seu diâmetro,
vai dar aproximadamente 3,14. Não é bruxaria, isso é matemática, tá? E esse número tem um nome, ele é representado por uma letra grega, que é chamada de π. É essa letra aqui, ó, ela é famosa, tá? Ela se lê π, tá? Portanto, presta atenção. Ah, tá, tem que fazer a fórmula do comprimento, ó. O comprimento do diâmetro o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro é igual a π. Então, eu vou apagar meus rabiscos aqui e vou mostrar para vocês. Então, toda vez que você pega e divide a circunferência pelo seu diâmetro, você chega na resposta de π. Ah, professor, mas eu quero achar a circunferência. Então, a circunferência é igual ao π. O diâmetro estava dividindo, vai passar para lá. O que é o contrário da divisão? Multiplicação. Π multiplicando pelo diâmetro. Ah, mas eu descobri que o diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio. Então, você pode falar que a circunferência é a mesma coisa que o π vezes 2 vezes o raio. 2 vezes o raio. Nossa, professor, então quer dizer que a circunferência pode ser π vezes diâmetro? Sim. Também pode ser circunferência igual π vezes 2 vezes o raio? Sim. E eu, quando era criança, quando eu era adolescente, tinha a idade de vocês, eu decorei a fórmula desse jeito. Circunferência, você sabe que a multiplicação tanto faz a ordem, né? Eu posso mudar as ordens aqui. É 2 vezes o π vezes o raio. Eu aprendi desse jeito. Porque se eu ler rápido, olha como que fica. Circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Aí, se eu ler rápido, 2π ralho. 2π raio. Mas daí se fala que o raio é ralho. 2π ralho, né? E aí fica fácil da gente memorizar. Circunferência é igual a 2π ralho, tá? Então, 2 vezes o π vezes o raio. Ficou sem graça, mas é o que me ajudou a decorar quando eu era criança, tá bom? Adolescente. Próximo exercício, 1.2. 1.2. O clube da cidade de Heloísa está promovendo uma caminhada beneficente. O percurso consiste em dar três voltas, tá? 3 voltas completas em torno de uma praça da cidade, que tem o formato circular e um raio de 2 quilômetros. As pessoas que participaram da caminhada completa que participarem da caminhada completa deverão percorrer quantos quilômetros? Olha o desenho aí. Então, as pessoas que vão participar dessa caminhada completa vão precisar percorrer quantos quilômetros? Não tem alternativa, eu acho, né? Não tem alternativa. Vou apertar pausa aqui e vou dar um tempinho para vocês resolverem. E aí eu já faço a correção. Quem está pelo YouTube, né? Aperta a pausa, tenta resolver também e já volto aqui. Eu vou pôr a fórmula aqui para ajudar vocês que estão na escola aí tentar resolver. Então, circunferência, que é o que eu preciso descobrir, é igual a 2 vezes o valor de π vezes o raio. Lembre disso. Ah, professor, eu prefiro o diâmetro. Então tá. Circunferência é igual a π vezes o diâmetro. Você pode usar essa fórmula se você for usar o raio, ou essa fórmula se você for usar o diâmetro. Professor, e o π? Qual valor eu uso? Você usa o π de aproximadamente 3,14, tá? Que o valor do π é um número irracional. Ele não tem fim. Ninguém conseguiu até hoje
descobriu uma sequência nele. Ele não tem fim. Já descobriu até 10.000 casas depois da vírgula. E não conseguiram achar um padrão. Então, vamos lá. Descobre quantos quilômetros, qual é a distância, quantos quilômetros a pessoa vai andar para fazer o percurso inteiro. Vou apertar pause aqui e já volto para poder fazer a correção. Então vamos lá, fazendo a correção aqui agora. Então, olhando bem aqui, vai dar 3 voltas. Então vai ser 3 vezes a circunferência. Qual é o valor da circunferência? Ah, eu não achei ainda. Então eu tenho que achar o valor da circunferência desse percurso, né? Então a circunferência é igual 2 vezes o π. Então o π é 3,14. 3,14 vezes o raio. O raio está saindo do centro e indo até o canto. 0,2. Então, vezes 0,2. Agora eu multiplico todo mundo. Circunferência é igual 2 vezes 3,14. Eu vou montar aqui. Dá para fazer de cabeça, mas eu vou montar aqui. 2 vezes 3,14. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Devolve a vírgula, a quantidade de casas depois da vírgula. Tem 2 casas depois da vírgula. Devolve as 2 casas aqui. Então deu 6,28. Agora eu vou multiplicar por 0,2. Então 6,28 vezes 0,2. 2 vezes 8, 16. Subiu 1. 2 vezes 2, 4. Com 1 que subiu, 5. 2 vezes 6, 12. Subiu 1, não tem ninguém, abaixa. Agora eu tenho que devolver a quantidade de casas depois da vírgula. Eu tenho 2 em cima e 1 embaixo. Então eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então eu vou devolver. 1, 2, 3. Então a circunferência é igual a 1,256. O quê? O que é aqui o diâmetro? O diâmetro não, o raio. Quilômetros. Então a circunferência vai ter 1,256 quilômetros. Ou seja, vai ser 1 quilômetro, 256 metros. Opa, mas calma aí. Ele tem que dar 3 voltas. Então eu tenho que multiplicar por 3. O percurso é vezes 3. Então eu vou fazer 3 vezes a circunferência. Então agora eu multiplico por 3. 3 vezes 6 dá 18. Subiu 1. 3 vezes 5 dá 15. Com 1 que subiu, 16. Foi mais 1 para cima. 3 vezes 2 dá 6. Com mais 1, 7. 3 vezes 1, 3. Agora sim eu achei o percurso inteiro. O percurso inteiro, ou a distância, será de 3,768 quilômetros. Para quem conseguir fazer a caminhada completa. Tranquilo? Vou apagar aqui as minhas respostas e vou subir a resposta com a letra bonitinha. Olha lá. Circunferência é igual a diâmetro vezes π. Ou seja, diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio, né? Então, fica diâmetro vezes 2 vezes 0,2 igual diâmetro é 0,4. Então, eu vou mostrar aqui de outro jeito que eu fiz. Eu imaginei outro 0,2 aqui para baixo, ó, né? Aqui tinha mais 0,2, ou seja, o diâmetro inteiro era 0,4 km, certo? Como ele tinha 0,4 km, eu usei essa fórmula aqui, usei o diâmetro. Será que dá a mesma coisa?
Circunferência é igual a 0,4 vezes 3,14. E aí se fez aqui, ó, 0,4 vezes 3,14 deu 1,256. Como é 3 voltas, multipliquei por 3 e deu a mesma resposta. Então fica provado que das duas maneiras de fazer, a resposta vai ser a mesma. Qual é o jeito mais correto de fazer, professor? Não existe o jeito mais correto. Existe o jeito que você acha mais fácil para você chegar na resposta, desde que chegue na resposta correta. E aqui terminamos a atividade 1. Agora nós vamos dar início à atividade 2. Página 99. Como será possível obter a área do círculo? Agora eu vou procurar a área do círculo. Para essa atividade você vai precisar de uma folha sulfite, cola, transferidor e compasso, tá? Então, você precisaria fazer alguns procedimentos. 2.1. Organizem-se em grupos pequenos. Cada um deverá construir uma circunferência de raio de 6 centímetros para delimitar a área do círculo. E aí vem os passo a passo aqui. Circunferência. Dividir a circunferência em 6 partes iguais, tá? Aqui eu vou ter que abrir um programa chamado GeoEnso. Vou apertar pausa aqui e vou abrir o GeoEnso. Só um minutinho. Então aqui, ó, como que fica? Construir circunferência, dividir em 6 partes iguais. Primeiro passo, construa uma circunferência de raio de 6 centímetros. Utilizando o compasso, marque o ponto O no centro, né, o ponto O centro da circunferência. Temos uma área delimitada do primeiro círculo. Então vou fazer isso. Então vem aqui, vou pegar, vou chamar isso aqui de ponto O. Deixa eu pegar a caneta. Isso aqui é o meu ponto O. Agora eu vou pegar o compasso e vou abrir ele, vou pôr a ponta seca no ponto O e vou abri-lo em 6 centímetros. Feita a abertura de 6 centímetros, o que eu faço? Eu faço a circunferência de 6 centímetros, certo? Agora eu vou voltar lá para ver o segundo passo. Segundo passo. Utilizando o transferidor, divida o círculo em 6 partes iguais. Pensa comigo. Se eu tenho que dividir em 6 partes iguais, um círculo completo tem 360 graus. Se eu vou dividir em 6 partes, quantos graus vai ter cada parte? Né? Então você vai fazer o quê? 6 vezes 6, 36. Sobrou nada, baixou zero. Se abaixou, você tem que resolver. Quem vezes 6 dá zero? É o zero. 0 vezes 0 dá zero. Então, cada setor vai ter 60 graus. Então agora você vem com uma régua. Você vem com uma régua aqui primeiro. E vai fazer um risco do centro para o raio. O raio vai ter 6 centímetros. Se fez o risco aqui, você vai pegar o transferidor agora e vem medir um ângulo de 60 graus. E aí se faz um risquinho nos 60 graus. E aí volta a pegar uma régua. Certo? E vem traçar
o primeiro setor aqui, ó, do risquinho que você fez de 60 graus até ali. Só que deixa eu falar um negócio. Se aqui tem 60 graus, na verdade você vai dividir em 6 partes, você pode atravessar lá para o outro lado também o risco, tá? E aqui você já fez a primeira parte. Se você fez isso, agora se volta com o transferidor de novo ali. Eu gosto desse transferidor. E volta a colocar aqui no centro. E vem marcar mais 60 graus de novo. Tá no zero, vem até os 60 graus e faz um risquinho novamente. Pega a régua de novo. E vem fazer um risco do 60 graus que você marcou até o ponto central. E pode atravessar até o outro lado também. Tá bom? Mais uma vez, você vai pegar o transferidor novamente. Olha o transferidor. Cadê o transferidor? Opa! E vai novamente marcar outros 60 graus. Aí se deixa no zero, vem até os 60 graus e faz um risquinho. E pega a régua novamente. E vem traçar do risco passando para lá. Certo? Em quantas partes for dividido o meu círculo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Está dividido em 6 partes iguais. Vamos ver agora o próximo aqui? Recorte o círculo. Então o que eu faço para recortar o círculo? Você vai pegar a tesoura, eu não vou conseguir fazer, eu acho que aqui. Vai fazer o recorte do círculo em volta, tá? Eu não vou conseguir aqui mesmo. Você vai fazer o recorte. Você faz um recorte circular, depois recorte os segmentos, obtendo 6 setores. Você vai dividir as partes como se fosse pizza. E aí vai colar no seu caderno os setores circulares que se encaixem formando uma nova figura. Ah, professor do céu, como eu vou fazer isso? Eu fiz uma animação aqui no PowerPoint para vocês imaginarem isso. Então, agora que vocês viram como fazer isso, presta atenção aqui. Aqui está o círculo, certo? Aqui está a divisão que eu fiz lá, que eu falei para vocês dos setores. Agora o recorte. Olha lá a circunferência. Lembra da forma da circunferência? Circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Tá. Agora veja bem, eu recortei os setores. E aí eu estou tirando as partes. Olha lá. Tirei as partes e estou montando no meu caderno em outra forma. Peguei a parte de cima aqui, ó. Reparem bem essa parte aqui. Isso que eu quero que vocês prestem atenção. Deixa eu pegar a minha caneta. Cadê a minha caneta? Ó. Se aqui era 2 vezes o π vezes raio, quando eu cortei pela metade aqui, quer dizer que essa parte de cima que eu estou riscando aqui, ó, ela não vale 2 vezes o π vezes o raio. Eu cortei no meio. Se eu cortei no meio, essa parte de cima vale π vezes o raio.
Concorda comigo ou não? A outra parte aqui de baixo vale π vezes o raio. Em cima valia π vezes o raio e a parte de baixo vale π vezes o raio. Agora eu vou pegar a parte de baixo, vou recortar também e vou encaixar lá embaixo. Olha lá o encaixe dela, ó. Olha que legal que formou. Olha, quer dizer que a parte de baixo aqui também, essa parte que eu estou pintando aqui, ó, também tem o tamanho de π vezes o raio, tá? E a altura disso daqui? Ah, aqui não tem o tamanho do raio certinho. A altura disso aqui é o raio. Ah, tá. Presta bem atenção agora nessa animação, tá? Presta atenção. Ó, ele fala assim, formou uma nova figura. Essa figura faz lembrar o quê? Presta atenção. O que ela fez lembrar você aqui? Ah, professor, mas ela tem essas partinhas aqui, ó. Sei. Se você pegasse e tirasse essas partinhas e colocasse aqui, ó, imagine que você conseguisse derreter essas partes e preencher aqui, ó, de azul. Tirou essa parte aqui e preencheu aqui. Tirou essa parte aqui e preencheu aqui. Tirou essa parte aqui e preencheu aqui. O que ela formou? Formou um paralelogramo. Como eu faço para descobrir a área do paralelogramo? É a base vezes a altura. Ah, eu faço a base vezes a altura, sim. Qual é o tamanho da minha base aqui? Ah, é a metade da circunferência. Então é π vezes o raio. E minha altura? A minha altura dá certinho o tamanho do raio, vezes o raio. Então, vou tirar o vezes o raio que não é ali. Para eu descobrir a área do paralelogramo, é π vezes o raio, vezes o raio. Ou seja, fica π vezes raio, vezes raio. E raio vezes raio é raio ao quadrado. Então fica π vezes raio ao quadrado. Então a área do círculo é a mesma área desse paralelogramo? Sim. Fica π vezes raio ao quadrado. Tá? Mas ainda tem a animação. Presta atenção na animação agora. Ó. Olha lá. A parte de cima é a base. Que seria o quê? π vezes raio. A parte de baixo, a parte da altura, é o tamanho do raio. Então, chegamos à conclusão que a área do paralelogramo é igual a base vezes a altura. Ou seja, no caso ali é π vezes raio, que é a base, vezes a altura, que é raio. Resumindo, fica π vezes raio vezes raio, é raio vezes raio ao quadrado, tá? Então, a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Guardem essa informação aí na cabeça de vocês e na apostila de vocês. A área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Viu que legal? Quando eu era da idade de vocês, não tinha essa oportunidade de a gente ver essas animações do círculo sendo montado em formato de pizza, desmontado, virando um paralelogramo. Não tinha como a gente ver essas imagens fazendo isso. Nossas professoras simplesmente chegavam e falavam: a área do círculo é π vezes raio ao quadrado e pronto, acabou. Ah, mas por que, professora? Porque é assim, pronto, acabou. Então, olha que legal, vocês viram em formato de animação ele sendo montado, tá bom? E aí tem aqui, ó, se você ainda tiver dúvidas na construção, né, dessa atividade no seu caderno de colar, acesse o vídeo da área do círculo, com passo a passo da construção do círculo. Daí tem lá um vídeo de uma professora recortando o papel e colando os papelzinhos no caderno, tá bom?
tem aí no QR Code da apostila de vocês. Também vai ter na descrição do vídeo o link, certo? E aí vem a atividade A. As partes coladas apresentadas no formato semelhante a algum polígono conhecido por você, qual? Já falei, né? É o polígono paralelogramo. Fica mais nítido quando aumenta o número de divisões. Eu dividi o círculo em 6 partes. Se eu dividisse ele em 12 partes, ele ia ficar mais parecido ainda. Se eu dividisse ele em 24 partes, ele ia ficar muito mais parecido. Se eu dividisse ele em 24 partes, ele ia ficar mais parecido. Quanto mais partes eu dividisse o círculo, mais ele ficaria parecido com um paralelogramo. B. Considere o comprimento da circunferência e associe-o com as medidas do novo polígono. É possível encontrar a área do círculo? Explique escrevendo um pequeno texto. Sim, pois, como já vimos, a base é a metade da circunferência, que nem eu expliquei agora há pouco. Sendo assim, a base será π vezes r, né? Que é metade da circunferência. E a altura será o tamanho do raio. Com isso, basta multiplicarmos π vezes r, que é o raio, pela altura, que é o raio novamente. E obteremos a fórmula de área é igual a π vezes raio ao quadrado. Nesse caso, π é igual a 3,14 vezes 6 ao quadrado. Por que 6? Porque o raio da circunferência que pediram para nós desenhar era de 6. Aí fica 3,14 vezes 36, porque 6 ao quadrado é 36. Então, o círculo que eles estão pedindo para a gente fazer em papel aí, de 6 centímetros de raio, vai ter uma área de 113,04 centímetros quadrados, tá bom? E nós vamos deixar a continuidade para a aula de amanhã. Paramos aqui no exercício 2.2. Muito obrigado, até a próxima aula. Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.